Manuel, tu ficaste surpreendido por haver uma demissão no governo nesta altura por causa deste Family Gate? Já estavas à espera de uma mais cedo ou como é que tu olhas para estes últimos desenvolvimentos? Quer dizer, para ser franco, acho que a demissão devia ter sido ontem, porque, ou melhor, no momento em que se soube, imediatamente. Aliás, a forma como se, depois de já ter havido a demissão, se veio, o Primeiro-Ministro fez saber que tinha feito um inquérito e nós, observador, descobrimos antes do Primeiro-Ministro que havia um primo, é um bocadinho estranho. Um bocadinho estranho, sim. É um bocadinho estranho. Há pelo menos pouca eficiência nisso. O grande problema aqui é criar uma regra. Quer dizer, a regra, quando nós tentamos pôr isto tudo em regras e em leis, acaba por dar para o torto. Ou nós temos normas e sabemos como nos comportar, ou quando começamos a pôr regras e a criar linhas vermelhas, há sempre uma altura em que a linha vermelha vai ser pisada. Mas quer dizer, mas não achas que era preciso que ele naquele momento, tendo em conta o assunto já claramente, o assunto de familiares do governo e familiares de dirigentes do PS no governo, já estava a ganhar uma dimensão tal que não era necessário que ele tivesse uma palavra clara a dizer sobre isso? Ele tinha que é evidente que ele tinha que ter uma palavra clara a dizer sobre isso. Talvez tivesse ido um bocadinho longe demais, dizendo o problema, a linha vermelha é, bem, eles podem fazer parte dos gabinetes, sejam dos gabinetes dos outros, não podem ser dos gabinetes deles. Quer dizer, no fundo, qual é a diferença? É aquela coisa, podem fazer parte do gabinete do meu amigo, não podem fazer parte do meu gabinete, toda a gente sabe que é o mesmo, em última análise é o mesmo, quer dizer, a relação não é muito diferente. O empenho, a cunha, chamemos de assim, que é como os portugueses chamam estas coisas, se for isso que vale, que é o risco de percepção que isto pode ter, não é? Que é o risco de percepção que isto pode ter, é igual, não é? E, num país habituado a esta cultura, num país habituado em que as pessoas é pelos chamados empenhos, pelas relações familiares, pelos grupos pequenos, que as pessoas vão se engrandando na vida. Mas não sentem que há um crescendo nessa percepção? Começou com a questão dos amigos que eram escolhidos para liderar determinados negócios, como a reversão da TAP, com o Diogo Lacerda. Depois passamos para a questão das incompatibilidades. Aliás, o António Costa, na verdade, e esse exemplo que estás a dar é bom, porque o António Costa, nessa altura, estava em estado de graça, etc., e lidava com essas polémicas, porque havia algumas polémicas... Tudo era possível afastar. Com uma grande descontração, exato, achando que não havia ali nenhum problema, quando já se levantava questões sobre o poder que era dado ao melhor amigo do António Costa. Exato. Depois o problema ganhou outra dimensão. E as sucessivas colocações em determinadas administrações, sim, para a CTT, etc. E depois a questão também das incompatibilidades, por exemplo, do ministro adjunto, na altura, de Economia, Cisa Vieira, certo? Sim, e há uma percepção, eu acho que essa percepção há duas percepções. Uma tem mais a ver com este governo, outra tem mais a ver, se quisermos, com o regime. A que tem mais a ver com este governo e talvez com a particularidade do próprio António Costa é a ideia de que há um círculo que é um círculo muito lisboeta, muito que tem a ver com a Câmara e com o círculo das pessoas que andam com ele há muito tempo. Vieram com os vários ministérios por onde ele passou, que sempre o acompanharam e que ele tem dificuldade em sair desse círculo. É a forma de governar dele. Ele não vai buscar pessoas diferentes. Quer dizer, não vai buscar pessoas que não conheça, não gosta de surpresas, digamos assim, e isso talvez empobreça um bocadinho. Eu acho que eu compreendo o que tu dizes, eu acho que ele, apesar de tudo, no governo levou ali algumas caras novas e algumas apostas diferentes. Não acho que tenha sido um governo de reciclagem de, mesmo de gerações mais novas, gente tipo o Pedro Nuno Santos, que surgiu ali como, mas são pessoas como um rosto novo do futuro. É um rosto novo do futuro, mas muito dentro do que é o Partido Socialista e daquilo que era inevitável. Eu diria quase inevitável das pessoas que estavam na linha mas quer dizer, eu diria que isso é tradicional. Agora, ou seja, todos os governos vão buscar os seus na altura de chegarem ao poder. Nós temos uma ministra da Administração Interna que tinha sido membro de um gabinete dele, temos uma ministra da Cultura que tinha sido membro de um gabinete dele. Sim. Portanto, há ali uma espécie de promoção das pessoas que vêm com ele há muitos anos. E isso tudo era natural até ao ponto em que deixou de ser, e eu acho que o António Costa tem mostrado alguma dificuldade em lidar com isso. Ainda hoje no Parlamento... Isto não seria possível sem a cooperação dos parceiros. Claro. Ou seja, os parceiros da geringonça mostraram... Têm dado cobertura a isto. Claro, só podem ter. Tem dado cobertura. Fiquem nas redes sociais... Tem visto isso. Estes casos, não nos esquecemos que isto começou político, com o Conselho de Ministros familiar, etc.
já eram dados conhecidos, ou seja, houve ali algumas ascensões ao poder, digamos, a mais poder, mas na verdade todos eles já se sentavam no Conselho de Ministros. A minha pergunta é se isto tem ou não tem a ver com o facto de nós estarmos a entrar também num ato eleitoral muito próximo, e essa é de resto a narrativa do PS e também de certa esquerda, que é a direita que impulsiona isto. O Paulo Rangel, por exemplo, levou isto muito para os comícios e que foi fazendo e de repente o assunto de facto ganhou uma dimensão que até aqui não tinha, quase como se nós jornalistas estivéssemos andado um pouco adormecidos a olhar para isto. Há partes disto que foram aproveitadas pelos políticos. Há partes disto que nasceu daquilo que os jornalistas foram descobrindo. Os políticos não descobriram tudo. Mas isso é natural, isso faz parte da vida, da nossa vida. Mas deixa-me acabar uma coisa que eu ia dizer, é que eu acho que há um outro aspecto, que não é um aspecto só deste governo. Eu acho que há um aspecto mais profundo e mais estrutural e que tem a ver com uma dificuldade de renovação dos quadros do regime, dos quadros políticos, em que é difícil sair daquilo que sai das juventudes, daquilo que sai de certos círculos relativamente fechados dos partidos, onde é difícil penetrar, é difícil recrutar fora desses meios. Deixa-me só voltar ao básico de uma coisa. Quando nós falamos isto será uma coisa de eleitoral, etc., vamos só recuar ao benchmark. Vamos pensar isto. Isto seria possível em Espanha? Não. Isto seria possível em França? Não. E os jornais destes dois países fizeram... deram um eco sobre... Atenção, em França talvez fosse possível. Em França há uma tolerância às vezes com bem, pelo menos o caso que eu conheço em Espanha, isto seria altamente escrutinado e não seria possível. Quer num governo do PSOE, quer num governo do PP. E bem, no PP então ainda muito menos. Inglaterra nem pensar nisso. Nos Estados Unidos temos o limite agora do Trump, mas não é um bom exemplo com quem eu gosto que o Costa se queira comparar. A proporção daquilo que se queira comparar. Porque também não temos muito tempo, mas há aí uma questão que tu levantaste que tem a ver com a dificuldade de recrutar fora dos círculos partidários e, digamos, da vida política tradicional, que me levanta uma dúvida só que, apesar de tudo, já foram feitas experiências nessa matéria e nem todas foram brilhantes. Mesmo neste governo, houve ministros que vinham, digamos, de uma vida extra-partidária e não foram brilhantes. No governo anterior também houve várias experiências e nenhuma delas foi propriamente marcante. Mas o grande problema não é só ir buscar para um governo. Eu acho que era importante que na vida normal dos partidos, quer dizer, nas comissões políticas, na vida normal dos partidos, houvesse aquilo que havia no princípio da democracia, do regime democrático, que era pessoas que tinham a sua vida normal, portanto, e militavam nos partidos, portanto, dedicavam tempo aos partidos, e não apenas pessoas que faziam disso vida. Fazem disso vida. Isso é que agora é mais difícil. E há muito a ideia hoje que a vida política é uma carreira, que para fazer essa carreira é preciso abdicar de uma quantidade de coisas e fazer uma quantidade de coisas que são o circuito da carne assada, o andar pelas distritais, o submeter-se a uma série de provas desagradáveis, de compromissos com, digamos, sindicatos de votos e coisas assim do género, que ninguém está, às vezes, muito disponível para isso. E que sem isso não se chegam a certos lugares. E quando quem anda fora desse mundo, às vezes vê-os a fazer leis e pensar assim, mas aquela lei só vai complicar tudo. Aquela lei só vai complicar tudo. Quem está a fazer esta lei é quem nunca esteve fora da administração pública, que se tivesse alguma vez estado fora da administração pública, não pensava que aquilo ia resolver o problema de quem está fora da administração pública, quem anda na economia.